Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. E hoje, confesso, demorou, mas chegou. Aqui é o Unesp do meio de ano, né? Do ano de 2026. Pretendo resolver com vocês toda a prova de ciências da natureza, né? Começando aí por biologia, depois passando por química e por último física. Pelo visto, foi uma prova realmente bem tranquila, assim, falando da primeira fase, é claro. E assim, sem mais delongas, vamos aí, né, resolver a primeira questãozinha de biologia. Uma questão de ecologia. Vamos lá. Em um estudo global, publicado na revista Science, grande revista, pesquisadores liderados pelo Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico do Departamento de Energia dos Estados Unidos descobriram que o aumento de perturbações ambientais, como incêndios florestais, seca, desmatamento mecanizado, danos causados pelo vento e por inimigos naturais tem provocado uma diminuição dramática da idade e do tamanho médio das florestas globais. Tá. Então veja bem, o que esse departamento fez, né? Ele percebeu que algumas perturbações ambientais, como incêndios florestais, seca, desmatamento mecanizado, danos causados pelo vento e por inimigos naturais, causam algumas consequências, que é justamente a diminuição da idade e do tamanho médio global das florestas. Então, bem tranquilo, um texto sem muitos problemas. Ele trouxe aqui um esquema pra gente, né? Ele trouxe a floresta. Essa floresta, ao longo do tempo, então ele trouxe uma linha do tempo pra gente. Sofre algumas perturbações ambientais, que são aquelas descritas no texto. E depois ele mostra aqui pra gente a consequência, né? Que é a floresta regenerada, mas é uma floresta que já não é tão potente como era a floresta antes das perturbações ambientais, beleza? Bom, então, partindo disso, vamos aqui para o que se pede. De acordo com a figura, após as perturbações ambientais, é esperado que o local passe pelo processo denominado... Tananã. Cara, isso daqui é um clássico da ecologia, tá? E eu vou explicar para vocês, né? Primeiro, que na ecologia existe um conceito chamado sucessão ecológica. Então, vou colocar aqui para vocês um conceito de sucessão ecológica. E é um termo muito autoexplicativo, né? Sucessão ecológica. O que é sucessão? Uma coisa que se sucede no tempo é uma coisa que gradativamente vai passando pela essa linha do tempo, né? E ecológica, né? Então tem alguma coisa a ver com ecologia, né? Com essa criação de novas comunidades, de um novo ecossistema. Então, enfim, sucessão ecológica. Existem dois tipos de sucessão ecológica. Existe a sucessão ecológica primária e existe a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária é o seguinte. O exemplo mais famoso é o famoso exemplo, né, da rocha nua. O que seria rocha nua? É um ambiente estéril, ou seja, que não existe vida, que não passou em nenhum momento por vida naquele ambiente por muito tempo. Então não tem vida, não tem remanescentes de vida. E depois de um tempo, o que acontece? Cai-lhe, por exemplo, um musgo, né, que é uma planta que não tem grandes exigências adaptativas, então ela consegue até que levar bem ali, ou o líquen, né, que é aquele conjunto associativo que também permite o início de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Então normalmente vai plantas de pequeno porte, como musgos, nessa rocha nua, porque não tem grande exigência adaptativa. Aí quando quer ver, começa a surgir alguns animais de pequeno porte, que vão se alimentar desse musgo e que vão servir de alimento para outro predador, também de pequeno porte, mas você percebe que vai começando a criar uma teia alimentar, quer dizer, uma cadeia alimentar. Depois cria-se uma teia alimentar. Depois começa ali a vir plantas um pouco de maior porte, um pouquinho maior do que musgo. E aí a gente começa a ter o que nós chamamos de sucessão ecológica. Perceba que esse processo é sucessivo. Ele se sucede. Não sei nem se essa palavra existe que eu falei, mas ele se sucede. Ou seja, ao longo do tempo, você percebe que vai acontecendo alguns ganhos de complexidade nesse sistema. Ou seja, ele vai se sucedendo ao longo do tempo. E é ecológico porque diz respeito à ecologia, diz respeito à cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmide, né? Aquelas pirâmides que nós estudamos,
diz respeito aos ecossistemas, né, plantas. Então, tudo isso tem a ver com sucessão ecológica, mas do tipo primária. Por que primária? Porque isso acontece a partir de um ambiente que não tinha vida, um ambiente estéril. A sucessão ecológica secundária é ao contrário. Na verdade, é muito semelhante. Eu digo que é o contrário no sentido assim, a sucessão ecológica é um processo muito semelhante, vai acontecer praticamente a mesma coisa, só que isso vai acontecer em um ambiente que tem resquícios de vida. Então, por exemplo, uma floresta que pegou fogo. Às vezes o solo ainda tem nutriente. Ainda existem algumas plantas que sobreviveram a esse ambiente, a esse incêndio. Então, a partir disso, de um ambiente que ainda tem resquícios de vida, vai começar uma outra sucessão ecológica até revigorar novamente aquela floresta. Mas é claro que na sucessão ecológica, você perceba, aqui eu já estou cantando a bola, é uma sucessão ecológica do tipo secundária, né? Porque ó, a gente colocou fogo na floresta e a floresta ela começa a ter uma sucessão ecológica. Só que você perceba que para ela chegar nesse nível de floresta demora muito tempo. Muito tempo. Então ela até vai se recuperar, mas não vai se recuperar da devida forma, não vai se recuperar da mesma forma como ela era antes, né? Então essa é a preocupação da questão, né? Por isso que fala que vai ter diminuição da floresta. Você fala assim, Lucas, mas botou fogo, só que ela voltou, né? Ela consegue ter ali uma sucessão ecológica, ela vai voltar. Ela volta, mas não da forma que ela era antes. Para ela voltar da forma que ela era antes, vai demorar muito, muito tempo, beleza? No nosso tempo humano, a gente vai observar essa floresta ser regenerada, mas assim, muito aquém do que ela era antes, beleza? Então, essa é a sucessão ecológica do tipo secundária. Existe remanescente de vida, e a partir desse remanescente de vida, começa a ter uma nova sucessão ecológica, nós chamamos de secundária, porque naquele ambiente já houve uma, que foi a primária. Pô, não tinha nada, teve uma floresta, só que eu botei fogo. Na hora que você bota fogo na floresta, ainda tem um pouquinho de vida e depois ela volta de novo a crescer. Por isso secundária, porque está acontecendo pela segunda vez, entende? Então eu vou colocar aqui, ó, sucessão ecológica primária. Sucessão ecológica primária. É a partir de um ambiente estéril, ou seja, sem vida. E aí tem as fases, tá? A gente estuda as fases, a gente estuda produtividade primária líquida, produtividade secundária, a gente estuda tudo isso quando nós vamos estudar as fases da sucessão ecológica. Tem a comunidade pioneira, a comunidade intermediária, a comunidade clímax, entende? A gente estuda o balanço energético de cada uma dessas comunidades, mas não é necessário para essa questão nesse momento, tá? Então vamos lá, sem vida. Aqui só o conceito de sucessão ecológica já ajuda. Aqui é o contrário, né? A sucessão ecológica ela surge a partir de um ambiente, a partir de um ambiente que apresenta um pouco de vida após um desequilíbrio. Que desequilíbrio que é esse? Um incêndio, por exemplo. Tá? Uma linguagem um pouco mais informal. Aqui a gente pode usar como exemplo a rocha nua, tá? E aqui a gente pode colocar uma floresta incendiada, que é justamente o nosso caso. Então, por que eu falei tudo isso, né? Na nossa questão, você nem precisaria saber a diferença entre essas duas sucessões, né? Essas duas sucessões. Porém, é importante a gente... Qual que é o processo que vai acontecer logo após a perturbação? Como, por exemplo, o incêndio. Pô, você percebe pelo esquema que ela vai começar a ter vida novamente. Ela vai começar a ter o verde novamente. Então, ela vai passar por um processo de sucessão ecológica. Seria do tipo secundária, caso ele perguntasse. Mas ele não perguntou. Então, a gente coloca aqui, ó, sucessão ecológica. Sucessão
ecológica, beleza? Com isso, a gente já elimina a letra B, a letra C e a letra D. Tá? Não é nada de estagnação biológica, nem invasão biológica, nem estagnação ecológica. São conceitos que a gente nem estuda muito em ecologia, tá? E uma causa da diminuição do tamanho médio, uma causa da diminuição do tamanho médio global das florestas é. Então, ele está perguntando pra gente achar alguma coisa que ajuda a reduzir o tamanho da floresta. Pô, como é que a gente vai saber? Pô, existem vários, vamos ver aqui, sucessão ecológica e a redução da hidratação do solo. Sucessão ecológica e o aumento da umidade do ar? Pô, não, né? O aumento da umidade do ar, não. O aumento da umidade do ar até ajuda o desenvolvimento da floresta, né? Lembra lá dos estômatos que existem nas folhas de plantas? Pô, quando tem uma maior umidade, maior é a solubilidade dos gases, né? O oxigênio, o CO2, para poder fazer essas trocas gasosas estomáticas, o que favorece fotossíntese, por exemplo. Então, nada a ver, né? O aumento da umidade do ar até ajuda a aumentar o tamanho das florestas. Agora, a redução da hidratação do solo, pô, verdade. Quando eu diminuo a hidratação do solo, isso sim é uma causa para eu diminuir o tamanho médio das florestas. Então, letra E é a alternativa. Beleza? Bora aqui para a questão, então, de número 2 dessa prova. A Organização Pan-Americana de Saúde anunciou no dia 10 de novembro de 2025 que o continente americano deixou de ocupar a classificação de região livre da transmissão endêmica do sarampo. Então, o centro da nossa questão é sarampo. Aspas. Essa perda representa um retrocesso, mas também é reversível. Cara, eu acho que assim, vamos terminar de ler, vai. Afirmou Jarbas Barbosa, diretor da UPAS, em nota. Segundo a UPAS, até 7 de novembro de 2025, foram relatados 12.596 casos confirmados de sarampo em 10 países. Aproximadamente 95% desses casos estão concentrados no Canadá, México e Estados Unidos, o que representa um aumento de 30 vezes em comparação com 2024. O aumento da transmissão endêmica do sarampo, mencionado no texto, tem como uma de suas causas. Então, ele quer saber o porquê que houve um aumento do caso de sarampo, né? Então, eu acho que tem alguns pontos para a gente salientar aqui, para a gente poder fechar todo o exercício. Gente, eu sei que é uma prova de biologia, né? Só que principalmente a Unesp, que vem nessa pegada muito interdisciplinar, exige dos alunos. Essa aqui é do meio de ano, a gente não percebe tanto essa interdisciplinaridade, mas a do final de ano, cara, ela é muito interdisciplinar. E essa questão aqui, eu acredito que ela é um bom exemplo de interdisciplinaridade, porque se o aluno ele tem uma noção um pouco mais geopolítica, socioeconômica, ou até mesmo de interpretação, porque eu vou te mostrar um ponto aqui importante, eu acredito que ele resolve um pouco mais fácil essa questão. Ah, Lucas, mas se ele soubesse só biologia, ele resolveria? Claro que ele resolveria, porque ele vai eliminando algumas coisas aqui, somente sabendo do sarampo. Mas, eu acho que assim, ter essa visão analítica, ela é muito mais importante do que você conseguir resolver, sim, pela biologia pura, beleza? Primeiro, o sarampo, né? Realmente o sarampo, você tem que ter aqui o conhecimento do sarampo. O sarampo essa doença é causada por um vírus, né? Que vai gerar aí, uma doença viral, tá? Viral. E uma das coisas que você precisa saber é o seguinte: profilaxia. Nesse tipo de questão, você saber a profilaxia provavelmente é um indício do porquê essa doença ela voltou à tona, né? Significa que as medidas profiláticas não estão sendo colocadas em prática. Antes da gente falar da profilaxia principal do sarampo, que é uma doença viral, vamos aqui analisar alguns pontos importantes que eu queria destacar com vocês. Bom, analisamos o sarampo, a gente sabendo qual que é a medida profilática mais eficaz contra o sarampo, a gente pode presumir qual que é o problema, né, do porquê que voltou a ter casos de sarampo. Mas eu queria trazer para vocês essa fala do nosso querido diretor da UPAS. Por quê? Ele diz que essa perda, ou seja, a perda do quê? Da classificação de região livre do sarampo, é um retrocesso, mas também reversível. Então, eu queria analisar isso porque ele falou que é um retrocesso, ou seja, significa que estava indo bem, mas por algum motivo deixou de estar tão bem, mas que pode voltar a estar bem. Entende? É reversível. O que isso significa? Isso significa que provavelmente a falta dessa medida profilática do sarampo é um problema de política pública. De política
pública. Fala assim, Lula, como assim falta de política pública? Ué, porque se é uma coisa que estava indo bem, você concorda comigo que provavelmente não é algo científico, vamos dizer assim? Provavelmente existe uma solução, mas ela não está sendo bem aplicada. E isso cabe a quem? Principalmente ao Estado. Claro que órgãos privados também participam disso, mas o Estado tem total influência e dever de aplicar a medida profilática. Como isso não está sendo bem aplicado, provavelmente são problemas de política pública. Significa que o Estado não está fazendo o seu papel de fornecer essa medida profilática. Perfeito? Então, é um problema de política pública. Segundo ponto. Primeiro vamos analisar as questões, depois eu falo do segundo ponto porque depende de uma dessas alternativas. Tem como uma das suas causas a elevação da temperatura do globo terrestre? Pô, não, cara, aqui realmente não tem nada a ver, tá? A elevação da temperatura não vai interferir diretamente, não existem estudos, né, não existem artigos que representam que o aumento da temperatura vai influenciar em algum aspecto do aumento da transmissão do sarampo. A falta do soro imunoterápico, veja bem, primeira coisa, né, o aumento da transmissão tem como uma de suas causas. O soro, ele não é medida profilática, tá? Ele é medida terapêutica, ou seja, você toma o soro quando você já está com a doença contraída. Então, se você ter o soro, não vai prevenir você de transmitir o sarampo. Vai te ajudar a curar, mas não vai prevenir a transmissão em larga escala do sarampo. O soro, ele vai tratar quem está com sarampo, mas não vai ser uma medida profilática, vai ser uma medida terapêutica. Por isso que aqui não é muito viável. Outra coisa, já pegando aqui junto o saneamento básico deficiente, junto com essa questão aqui do soro imunoterápico. Gente, saneamento básico deficiente. Por que não pode ser saneamento básico deficiente? Vamos ter uma noção geopolítica e socioeconômica. Ele fala que a maioria dos casos de sarampo que teve, gente, foi aonde? Canadá, México e Estados Unidos. Dentre esses três países, analisando socioeconomicamente falando, o Canadá com os Estados Unidos é top de linha. Então você acha que alguma doença nos Estados Unidos e no Canadá virá por conta de falta de saneamento básico? Estamos falando de países que assumem um topo global. Entende? O México também, na sua grande maioria, não vai ter doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Então, se você não lembrasse que a medida profilática do sarampo é que eu vou te falar daqui a pouco, cara, você vai por eliminação, não pode ser saneamento básico. Nós estamos falando de Canadá, México e Estados Unidos, beleza? Então, corta ela. Maior resistência genética do agente vetor? Primeiro, não temos nem agente vetor para o sarampo, tá? Então, aí sim você tem que lembrar das características do sarampo. Não tem agente vetor. Então, só sobrou a alternativa letra E, que é a redução da cobertura vacinal. Você fala assim, Lucas, cara, por mais que você não lembrasse que o sarampo, a medida profilática do sarampo principal é a vacina, e vacina pode estar relacionada à política pública? Claro. Você não vê aí a pandemia da Covid-19 como trouxe um debate muito grande relacionado à vacina? Então, tudo isso depende de política, sobretudo política pública, né? Então, a vacina, ela depende de política pública e realmente, se tem uma redução da cobertura vacinal, ou seja, relacionada à política pública, vai ter uma diminuição. Mas é uma coisa que dá para ajudar, porque a vacina existe, ela só não está sendo aplicada. Se ela for aplicada e for uma causa de política pública, provavelmente nós vamos ter uma maior cobertura vacinal. Então, uma das maiores causas é a redução da cobertura vacinal. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, gente. Vamos aprender a analisar a questão, extrair todas as informações que nós podemos extrair dessa questão. Porque, vamos supor que você não lembra que a maior medida profilática do sarampo é a vacina. Mas você lembra que ela, por exemplo, não tem um agente vetor, você já consegue descartar todas as questões e sobra somente a letra E. Entende? Vamos supor que você não lembra que tem um agente vetor. Vamos supor que... será que tem agente vetor? Será que não tem? Maior resistência genética do agente vetor? Gente, vamos supor que você não lembra que não tem agente vetor. Você ficaria entre a letra C e a letra E, eliminando as outras. Você fala assim, maior resistência genética do agente vetor. Se tem uma maior resistência genética do agente vetor, cara, seria uma coisa reversível? Seria um retrocesso uma coisa irreversível? Não. Porque, se é genético, não tem que a gente fazer agora. A gente tem que estudar, tem que ver. Mas não, o cara falou que
essa perda representa um retrocesso mais reversível. Então é coisa de política pública, não tem nada a ver com o aspecto genético. E aí você conseguiria eliminar também o agente vetor. Mas é claro que, se você lembra de cara que a maior medida profilática é a vacina e que não tem agente vetor, você consegue vir aqui rapidão na letra E e marcar a alternativa. Eu quis fazer esse aspecto, né, eu quis fazer essa leitura analítica da questão para mostrar para vocês essa questão relativamente tranquila. Mas eu queria mostrar para vocês que vão ter questões que não são tão tranquilas assim, sobretudo na Unesp, que está vindo uma prova muito interdisciplinar, vai exigir esse tipo de visão, beleza? Sobretudo na prova do final do ano. De boa? Eu espero que vocês tenham gostado. Bora aí para a próxima questão. Bora para a questão aí, 63, que vai ser a nossa terceira questão de biologia. Ó, o gráfico mostra a variação da quantidade de DNA nuclear em uma linhagem de células em divisão. Então, ele já falou para mim que é uma célula que está em divisão celular, meiose ou mitose, beleza? Que estão localizadas em um órgão animal. Essa linhagem em divisão está localizada em que tipo de órgão, né? Aí ele traz aqui testículo, pele, bíceps, cérebro e ossos. Depois a gente faz uma análise um pouco mais profunda disso. Primeiro, vamos analisar o gráfico. Caso ele não tivesse dito que é um gráfico de divisão celular, é uma coisa que provavelmente é muito batido, né? Quando a gente estuda divisão celular, a gente vê esse gráfico, é muito famoso. E se você estuda muito, você já percebe de cara, que esse gráfico é um gráfico de meiose. Meiose. Porque, ó, ele começa com uma quantidade 2x de material genético e termina no final com uma quantidade x. Pô, então se tinha 2x, mas foi para x, eu reduzi ploidia. Se eu reduzir ploidia, significa que é meiose. Então você já poderia matar direto essa questão. Mas vamos fazer uma análise, vai um pouco mais profunda. Vamos supor então que eu tenho uma célula que tenha, sei lá, 2 cromossomozinhos aqui assim, ó, 2 cromossomos, beleza? Beleza. Vamos supor, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Vamos supor que, ó, tá em intérfase G1, S, G2, tá? Não sei se você lembra dessas fases, mas eu tô falando aqui pra você, ó, G1, S e G2. Fase de G1, ela cresce 80%, duplica a maior parte das suas organelas. Na fase S, ela vai duplicar o material genético, isso é importante. Primeiramente, né, vamos dar a ploidia dessa célula. Gente, o que é ploidia? Ploidia é o seguinte. Quantos cromossomos nós temos aqui? 2. E eles são iguais, percebe que eles são vermelhinhos? Então eu tenho 2 cromossomos de cada tipo. Eu vou até fazer mais 2 aqui, vai, ó. Fiz mais 2 cromossomos. Você percebe que eu tenho 2 cromossomos de cada tipo? Eu tenho 2 cromossomos verdes e 2 cromossomos vermelhos. Então, essa célula, ela vai ser uma célula que nós chamamos de diploide, 2N. Por quê? Porque ela tem 2 cromossomos de cada tipo. Se ela tivesse 3 cromossomos de cada tipo, ela seria triploide. 1 cromossomo de cada tipo, ela seria haploide, que seria somente representado por N. Pô, beleza. 2N igual a quanto? Agora a gente vai contar o número de cromossomos que nós temos aqui. Ó, aqui é um centrômero e outro centrômero, tá bom? Para contar o número de cromossomos, nós contamos o número de centrômeros. Toma cuidado, isso vai ser muito importante. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui 4 cromossomos. Pô, beleza. Só que depois da fase S, o que vai acontecer? Ela vai duplicar o material genético. Então, se o material genético era X, agora é 2X. Se era 4, eu vou ter 8. 8 fitas de DNA. E eu vou te mostrar. Ó, vim aqui. Vai duplicar. Ficou ridículo, tá? Mas tá aqui. Eu te pergunto, de novo, qual que é a ploidia dessa célula? 2N igual a 4. Você fala assim, não, Lucas, como assim igual a 4? Mas não duplicou? Se duplicou, tinha que ter 8 agora, né? Não, calma. Vamos lá. Lembra que aqui eu conto o número de cromossomos. Cromossomos. E o número de cromossomos é igual ao número de centrômero. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, continuo tendo 4 cromossomos. Só por que eu falo que tem a duplicação do material genético? Porque isso daqui é uma fita de DNA. Isso é uma fita de DNA, uma fita de DNA, outra fita de DNA. Quantas moléculas de DNA eu tenho aqui? Tem 4
moléculas de DNA. E 4 cromossomos. Aqui eu continuo tendo 4 cromossomos. Mas quantas moléculas de DNA? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então agora eu tenho 8 moléculas de DNA. Isso, 8 moléculas. Essa fase é representada aqui, ó. Ó, eu tinha 2x. Esse 2x seria meu 4. E depois de um tempo, eu fico com 4x. Aqui ela passou pela fase S, pela fase de duplicação. Ah, tá, beleza. Só que o número de cromossomos é o mesmo. Pô, verdade. E aí, a partir disso, vai começar a ter a divisão normal, tá? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Depois disso, eu vou ter que a divisão celular. Eu vou dividir os cromossomos homólogos, tá? Eu vou te mostrar o porquê. Se fosse uma mitose, vou deixar aqui, ó. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro, ó. Vai um vermelhinho pra cá, um vermelhinho pra cá, um verdinho pra cá e um verdinho pra cá. Beleza? Beleza. Agora eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Então, vou vir aqui. Eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Então, vou vir aqui, vou separar um pedacinho do vermelho, vai vir pra cá. O outro pedacinho do vermelho vai vir pra cá. Um pedacinho do verde vai vir pra cá. E o outro pedacinho do verde vai vir pra cá. Ah, beleza. Quantos cromossomos eu tinha na célula original? 4. Quantos cromossomos eu tenho na célula final? 2. Quantos números de DNA eu tinha aqui, ó? 4. Quantos eu tenho agora? 2. Então eu tinha 4, fiquei com 2. Se eu tivesse 8, eu ia ficar com 4 no final. Se eu tivesse 2x, no final eu ia ter quanto? X. Então, e esse processo que eu representei para vocês, pessoal, nada mais é do que meiose, tá? Essa daqui é a meiose 1. E aqui é a meiose 2, tá? Esses dois processos é a meiose 2. Meiose 2, tá? Aí aqui mesma coisa, tá? Beleza. Se fosse uma mitose, pessoal, ia parar aqui, tá? Ó. Aqui, na verdade, ia separar os cromossomos, ia separar as cromátides irmãs já. Então, se fosse uma mitose, seria assim, ó. Teria duplicação normal do DNA, tá? Que nem teve aqui. Só que aqui, os cromossomos, eles iam ficar assim, ó. Deixa eu só fazer um pouquinho menor. E ficar assim. Tá? Ia dividir as cromátides, tá? Ia vir aqui as fibras do fuso. Iam separar as cromátides. Ia gerar duas células. Ó, uma célula, 1, 2, 3, 4 fitinhas. Duas dessa e duas verdinhas. E aqui duas verdinhas e também duas. E aí eu te pergunto, essas células finais, elas são 2N ou N? Pô, 2N. Por quê? Tem 2 cromossomos de cada tipo, 2 verdinho e 2 vermelhinho. 2N igual a 4, 2N igual a 4. Então, se fosse mitose, essa célula, a mãe, ia ser igual às células filhas. Então, o final deveria ser aqui, ó. Se todo esse processo aqui terminasse, por exemplo, aqui, começou com 2x, terminou com 2x. Então, foi mitose, não foi meiose. Só que não, começou com 2x e terminou com 1x.
Quantas moléculas de DNA eu tinha no começo? 4 moléculas. Quantas moléculas de DNA eu tenho aqui? 4. Então ficaria igual, não seria meiose, seria mitose. Só que como eu comecei com 2x e o final me deu uma célula X, significa que eu tinha, por exemplo, 4 moléculas de DNA e terminei com 2 moléculas de DNA. 2 moléculas de DNA. Ah, tá. Beleza. Então se eu terminei com 2 moléculas de DNA, isso aqui é uma meiose. E meiose, ela serve para quê? Pô, ele falou que é uma célula animal, é um órgão animal. A única meiose que a gente faz aqui é para gerar gameta, né? Meiose normalmente no mundo da biologia, mas para gameta, esporo, só que não falando de um órgão animal, é para produção de gameta. Para isso daqui, juntar com um gameta feminino ou um gameta masculino, e aí sim voltar a ter 4, beleza? Beleza, então isso é meiose, isso acontece nas gônadas, tá? Isso daqui acontece nas gônadas. Então só deixa eu colocar aqui esse processo, que é o processo de meiose. Que acontece nas gônadas. Testículos e ovários. Beleza. A gente vem aqui e marca a alternativa correta, que é testículo. Cara, na pele. Pele não sofre meiose, pele sofre mitose, então não poderia ser a pele. Vamos lá, no bíceps. Bíceps é uma célula muscular do tipo estriada esquelética. Essa célula é uma célula polinucleada que está em G0 da intérfase, tá? Então ela não passa por esse processo. Ela é uma célula que não sofre mitose. Então, consequentemente, nem meiose. Ela não sofre meiose, mas também não sofre mitose. Então ela não poderia, de forma alguma, ser uma célula dessa daqui. Então você já poderia descartar bíceps na hora, porque ela não sofre nem mitose e, consequentemente, nem meiose, tá? No cérebro, cara, no cérebro, se ele estiver falando do neurônio, o neurônio também não sofre mitose. Mas também aqui é um gráfico de meiose, então não poderia ser nenhum dos dois. Poderiam ser outras células, tá, que sofrem mitose, mas aqui não é um caso de mitose, é um caso de meiose. E nos ossos também, mitose, não é um gráfico de mitose, é um gráfico de meiose. Beleza? Bora aqui então para a próxima questão de biologia, uma questãozinha de replicação viral, hein? Ó, a figura mostra algumas etapas da replicação do vírus bacteriófago em uma bactéria. Cara, um vírus muito famoso, está muito utilizado em biotecnologia. Os mais famosos são o T2 e o T4, né, que são tipos de bacteriófagos. Inclusive, acho que esse aqui está representado a um T2. Mas vamos lá. Ele mostra aqui, então, algumas fases da replicação. Passando bem rapidinho aqui, tá, para a gente não perder tempo. Nós temos aqui um vírus bacteriófago que ele fez a adsorção. Essa fase é chamada de fase de adsorção, que ela chega na membrana plasmática, ele chega na membrana plasmática, libera o material genético, tá? Pode ser tanto DNA quanto RNA, depende do vírus, né, bacteriófago. Aqui vai acontecer uma duplicação, uma replicação do material genético. Então, ó, ele colocou o material genético dele. Dentro da bactéria vai acontecer a replicação desse material genético. E a partir disso vai começar a ser produzido dentro da bactéria as unidades proteicas do capsídeo desse vírus. E aí depois vai acontecer a fase de montagem, né, que vai pegar o material genético, vai pegar essas partes proteicas que foram produzidas, vão juntar, vai ter uma montagem, e depois vai acontecer aí a lise, né? A lise da bactéria também influenciada por uma enzima chamada lisozima, tá? Ó, beleza. Passamos pelas fases bacterianas aqui, da replicação bacteriana, ó. Então, fase de adsorção, fase de replicação do material genético, fase de produção, né, do capsídeo, né, que tem as subunidades chamadas capsômeros, e depois nós temos aqui a fase de montagem e a fase de lise, né, que é a fase de liberação desse vírus para fora e levando à morte da bactéria, tá? Então vamos lá, ó. Nessa forma, inclusive, uma curiosidade, esse tipo de vírus, né, o vírus bacteriófago, ele é utilizado como, por exemplo, como desinfectante de, por exemplo, tem frango, né, produção de frango em larga escala, essas coisas, eles pulverizam algumas coisas com vírus bacteriófago para, se tiver algum tipo de bactéria no frango, a carne, tá, do frango já toda preparada, para elas conseguirem ir nas bactérias, infectar essas bactérias e matar as bactérias. Então, tipo assim, é claro que é uma coisa medida, né, porque essa carne vai ser consumida e nós também temos bactérias no nosso organismo, então tem que ser uma coisa bem medida. Só que, cara, o vírus bacteriófago ele é utilizado muito ao nosso favor, muito ao nosso favor.
em biotech e para prevenção de casos de infecção de bactérias dessa forma, tá vendo? Então vamos lá, ó. Nessa forma de... Isso aqui, tá? É o ciclo lítico. Existe o lítico lisogênico. Isso aqui é o lítico porque no final tem a lise da bactéria. Nessa forma de replicação do vírus bacteriófago ocorre a ação da transcriptase reversa na tradução dos genes bacterianos. Cara, meu Deus, isso aqui é uma anarquia, né? Primeiro, não tem a ação da transcriptase reversa. Isso aqui acontece somente com retrovírus e o mais famoso é o do HIV, tá? A gente não estuda retrovírus sendo um vírus bacteriófago, tá? Então, não tem transcriptase reversa e não é na tradução dos genes bacterianos, tá? Não é. Se tivesse a transcriptase reserva, oh meu Deus, se tivesse a transcriptase reversa, não seria utilizada para a tradução dos genes bacterianos, tá? Seria utilizada para a tradução dos genes do bacteriófago, caso existisse essa transcriptase reversa, mas não tem. Tá difícil, tá, pessoal? Tá difícil. Então vamos lá, letra B. A replicação do DNA viral no interior do envoltório nuclear bacteriano. Gente, toma cuidado, hein? Não tem replicação do DNA dentro do envoltório nuclear da bactéria, porque bactéria não possui envoltório nuclear. Bactéria é procarionte, não tem núcleo, beleza? Não tem núcleo. A desativação do capsídeo após este penetrar na bactéria. Gente, capsídeo é isso aqui, tá? Que envolve a bactéria. Quer dizer, perdão. Capsídeo é o que envolve o material genético do vírus. E esse capsídeo, ele é formado por capsômeros, que são as subunidades, capsídeo, e ele é proteína, tá? Ele é proteína. E você percebe que ele não entra dentro da bactéria, né? Então o capsídeo ele não penetra dentro da bactéria. Então, ó, a desativação do capsídeo após este penetrar na bactéria, ele não penetra na bactéria, tá? Ele não penetra. A síntese de proteínas virais, que seriam os capsômeros, no citossol, pelos ribossomos bacterianos, é o que acontece aqui, tá? Aqui é a síntese dessas proteínas. Por que, Lucas, proteínas? Você lembra que o capsídeo é formado por proteína. Ele lançou material genético, esse material genético é material genético bacteriano, quer dizer, é material genético viral, tá? Ó, material genético viral. Esse material genético vai passar pelos processos que ele tem que passar utilizando os ribossomos da bactéria, porque vírus não tem ribossomo, ele só tem material genético. Então ele vai utilizar os ribossomos da bactéria, por isso que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, porque se ele não tiver a estrutura da célula da bactéria, ou de qualquer outra célula, ele não consegue se reproduzir. Então ele precisa do aparato celular, como por exemplo os ribossomos, para que o material genético dele, que possui os genes do vírus, possa passar e produzir... só tirar aqui. E produzir as proteínas do vírus. Então, ó, quando esse material genético, já na forma de RNA mensageiro, passa pelos ribossomos da bactéria, começa a produzir as proteínas do vírus, porque tem as informações dos vírus. E aí depois passa pela fase de montagem e tudo bem. Então, é realmente o que acontece. Existe a síntese de produção das proteínas virais no citossol pelos ribossomos bacterianos. Então, realmente é a letra D. A montagem dos capsídeos virais pelas endonucleases. Pô, existe aqui sim, tá? A montagem dos capsídeos. Mas, cara, endonuclease, ela é um tipo de enzima que é relacionada a material genético, né? Para mexer com o material genético. Tanto que a gente usa muitas endonucleases de restrição para conseguir cortar ali os materiais genéticos, o DNA, para a gente conseguir separar genes do nosso interesse, mas nada a ver para montagem. Não, a gente não utiliza esse tipo de enzima, não, tá? Então, pô, endonuclease para montar capsídeo viral, nada a ver. Letra D, então, alternativa correta. Bora aqui, então, para a próxima questão. O consumo de cigarros eletrônicos, vapes, está ligado ao aumento de risco para o desenvolvimento de enfisema pulmonar, problemas pulmonares obstrutivos crônicos e até câncer de pulmão. Isso é verdade. Pesquisas apontam que a concentração de nicotina dos vapes, que é o que vicia, pode chegar a 100 vezes a do cigarro convencional. Em vapes descartáveis analisados, foram detectados ainda concentrações de cobre, estanho, níquel e zinco em nível muito acima do esperado. Isso aqui causa muitos problemas no sistema nervoso central, tá, pessoal? Em alta concentração acaba prejudicando a formação dos neurônios, enfim, das sinapses nervosas, e tudo isso causa um problema muito grave degenerativo.
aumentando o risco de demência, Alzheimer, enfim. O estado de dependência química de nicotina, então, ó, ele está falando de dependência química da nicotina, e o enfisema pulmonar por uso de vape são decorrentes do quê? Gente, vamos lá. A dependência química, ó, a dependência acontece por quê? Por conta da liberação de dopamina, que é um neurotransmissor. Então, aumenta a concentração de dopamina. Que é um neurotransmissor. Bem resumidamente, é isso que vicia. Então, a pessoa vai lá, coloca o vape na boca, tem uma sensação de prazer naquilo, porque vai ter uma liberação de dopamina, fora outros neurotransmissores, tá? Eu peguei a dopamina, que é o mais famoso, e, cara, o teu corpo, ele vai em busca daquilo. E aí você para, você quer de novo, aí você quer de novo. Você precisa daquilo para começar a ter essas sensações, e cada vez mais vai ser mais curto, porque vai ser uma descarga muito grande de dopamina naquele momento, e depois de um tempo ele acaba, e ele acaba muito drasticamente. E aí você quer mais, porque você precisa daquela descarga novamente, e o efeito vai ficando cada vez mais curto, você vai usando cada vez mais para poder suprir essa falta de dopamina, né? Essa sensação de prazer. Isso que causa a dependência, praticamente, né? Basicamente é isso. E o enfisema pulmonar é causado pela degeneração dos alvéolos pulmonares, né? O enfisema pulmonar é praticamente isso aqui, ó. Você tem o teu alvéolo pulmonar, sei lá, aqui assim, isso aqui é um alvéolo pulmonar, tá? Os gases, eles entram aqui tudo é gás, oxigênio, CO2, e aqui em volta passa os capilares, tá? Passam capilares sanguíneos. E aí o sangue, o oxigênio, os gases, eles entram e saem por difusão, simples, tá? De onde tem mais para onde tem menos e por aí vai. Só que o que acontece, né? Conforme tem uma grande quantidade de inalação, né, desses cigarros eletrônicos, o que vai começar a acontecer com a parede dos alvéolos? Elas vão começar a ficar tipo meio líquidas, sabe? Elas vão começar a ficar toda degenerada, toda prejudicada. E, cara, isso vai obstruir a passagem dos gases. Os gases não vão conseguir passar pela parede do alvéolo porque ela vai começar a ficar toda pastosa, sabe? Toda degenerada. Isso daí vai ser muito prejudicial para a saúde, obviamente, para a respiração. Então, o que vai causar a dependência química e o enfisema? Bom, a dependência química, ó, aumentos das conexões nervosas? Não, né? Não diretamente. E a degeneração dos capilares dos alvéolos? Não, é a degeneração dos alvéolos. Do desequilíbrio na liberação de neurotransmissores, pô, é verdade, né? A dopamina é um neurotransmissor, vai ter um desequilíbrio de liberação. E da destruição das paredes dos alvéolos pulmonares? Sim, é isso que eu acabei de falar para vocês. Da interrupção das sinapses? Não. E da inflamação do epitélio dos bronquíolos? Não. O aumento dos dendritos dos neurônios e o desenvolvimento de tumores, não sei se... Não, pode desencadear mais pra frente, tá? Mas não é de fato isso que acontece. A hipertrofia da baía de mielina? Não. Então, letra B mesmo, pessoal. Bora então aqui pra penúltima questão. Leia tinha que fala da evolução dos vertebrados. Pô, da hora. Aqui tem os dinossauros, né? E eles falam aqui, ó. A ideia é a seguinte, pessoal. Penas, asas, bicos e milhos. Milhos? Não consigo enxergar. Mas eu acho que é. Ninhos, sei lá. É bem louco. Acho que é ninho, né? Sei lá. A ideia é a seguinte, pessoal. Penas, asas, bicos, tananã. É bem louco, mas pode dar certo. Por quê? O que isso está querendo indicar, né? Porque a gente sabe que que as aves, né, dos vertebrados que nós estudamos, né, peixes, anfíbios, répteis e aves, as aves, elas são descendentes aí do grupo dos dinossauros, tá? Por isso que ele fala, asa, pena, vai dar certo, hein? Então, é por isso, né, as aves são descendentes aí dos dinossauros. De acordo com a teoria moderna da evolução biológica, teoria moderna da evolução biológica. Quais são as principais teorias evolutivas que nós temos? Lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo ou evolução sintética, teoria da evolução sintética, eu acho, e a epigenética, né, que na verdade a gente estuda muito a epigenética dentro das capacidades evolutivas também, que é conhecida aí como neolamarquismo também, tá? Algumas literaturas trazem isso,
mas muito recente, né? Epigenética está sendo estudado muito a fundo hoje. Mas teorias evolutivas, lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo, com certeza são as que vão ser mais exploradas nos vestibulares, que é realmente aqui. Ele pergunta a teoria moderna da evolução. Qual que é a teoria mais aceita que nós temos hoje da evolução? É o neodarwinismo, tá? Neodarwinismo. Lucas, não é o darwinismo? Não, o darwinismo, ele traz a ideia de seleção natural, né? Que os seres, eles são selecionados de acordo com o ambiente, e aí vai dar sequência àquela característica. Mas o neodarwinismo, só que o Darwin, ele não explicava como, né, existia essa variabilidade genética. Então, por exemplo, como ele explica aquele exemplo das girafas que o Lamarck utiliza no seu livro, né? A Filosofia Zoológica. Acho que é assim, acho que esse é o nome do livro dele. Ele traz o exemplo das girafas, né? Existem girafas de pescoço longo, existem girafas de pescoço curto. As girafas, Lamarck falando, tá? As girafas de pescoço longo, elas de tanto fazer força para conseguir atingir o alto, né, das árvores, para conseguir se alimentar, o pescoço dela cresceu. Aí surge a lei do uso e desuso, e essa característica é passada para os seus descendentes. Portanto, é a lei aí dos caracteres, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, a girafa tinha um pescoço pequeno, de tanto forçar, de tanto utilizar, o pescoço cresceu, então lei do uso e desuso, e essa característica de ter um pescoço grande consegue ser transmitida para o seu descendente, e aí surge a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Essa lei é errada, obviamente. Darwin até discute esse exemplo e ele traz o seguinte, não, o que existe é o seguinte, existem girafas de pescoço pequeno e existem girafas de pescoço grande. Então existe uma variabilidade de girafas. As girafas de pescoço grande são selecionadas naquele ambiente, porque elas conseguem se alimentar, enquanto as de pescoço curto não conseguem se alimentar, e elas acabam morrendo. Então as girafas de pescoço grande são selecionadas, portanto elas vão também transmitir aos seus descendentes pescoço grande, porque isso já era dela, beleza? Só que o Darwin, ele não explica como existe essa variabilidade genética, por que existe essa variabilidade genética, e isso vai ser aí responsabilidade da teoria do neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, tá? Que aqui a gente já vai ter conhecimentos genéticos, de recombinação gênica, a gente vai ter mutação gênica. Então essa variabilidade, ela existe por conta dessas coisas. Pô, tem mutação, vai gerar uma variabilidade da mesma espécie, entendeu? Então eu vou ter girafas de pescoço grande e girafas de pescoço pequeno, talvez por conta de uma mutação que aconteceu de forma aleatória. Isso quem traz é o neodarwinismo, tá? Então vamos analisar aqui o porquê isso aconteceu, né? Por que os dinossauros foram evoluindo até chegar no que nós conhecemos como as aves hoje, né? Bom, isso aconteceu de forma gradual, sim, e por influência do princípio vital modelador em resposta aos instintos de sobrevivência? Não. Isso aqui está falando que os instintos, né, meio que induziu os dinossauros a evoluírem dessa forma. Não, isso aqui é mais uma visão lamarquista do que neodarwinista. Esses ancestrais, eles foram moldados pelo uso frequente de estruturas corporais. Gente, lei do uso e desuso isso daqui, tá? Lamarck, já tá errado aqui. E modificadas conforme a necessidade de sobrevivência. Não. Eu preciso ter o pescoço grande, então vou ficar forçando até ter o pescoço grande. Não, isso é Lamarck. Foram induzidas pelo ambiente, também é Lamarck, tá? Em resposta às exigências adaptativas necessárias. Não. Pô, eu preciso, então eu vou ter. Não, não é assim. Por mutações genéticas direcionadas, sim. Pelo ambiente, não. A mutação genética, ela não é direcionada pelo ambiente. Ela acontece de forma aleatória no ambiente. Então, assim, não quer dizer que o ambiente ele vai lá, por exemplo, um ambiente muito seco. Não quer dizer que porque ele é muito seco, ele vai induzir uma característica naquele ser, vai mutar algum gene daquele ser para que ele seja adaptado a essa característica. Não, não é isso que acontece. A mutação acontece de forma aleatória. Tá? A mutação, ela não vai lá. Não, ele precisa dessa mutação e eu vou lá e coloco essa mutação. Não. Tá? Por mutações, sim, e recombinações gênicas, perfeito. E foram selecionadas ao longo do tempo, perfeito. Porque, por mais que seja aleatório, então tá, eu tive uma mutação aleatória. Agora eu tenho pescoço pescoço grande, né, de girafas, que tem pescoço grande, e girafas de pescoço pequeno. Eu tive essa mutação. E essa mutação vai ser selecionada. Pô, as girafas de pescoço grande, elas vão ser selecionadas. É isso que acontece. Por mutações e recombinações gênicas, perfeito. Que foram selecionadas ao longo do tempo, sim, resultando em adaptações à vida. Perfeito. Letra E é a nossa alternativa correta.
Bora aqui para a última questão de biologia, tá? Uma questãozinha de sistema sanguíneo, né? Os grupos sanguíneos de um indivíduo relativos ao sistema ABO e RH, né, são determinados em laboratório por meio de técnicas sorológicas específicas. Perfeito. Além disso, o sangue pode ser empregado na determinação do sexo biológico de uma pessoa não identificada. Verdade. Nessas análises laboratoriais, a tipagem sanguínea e a determinação do sexo biológico baseiam-se na observação, respectivamente, de... Gente, a tipagem sanguínea do sistema BO e do sistema RH, ela depende disso daqui, ó. A gente tem hemácias, tá? Hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Que possuem na sua membrana plasmática um tipo de glicocálix, né? Específico, uma glicoproteína específica, que nós chamamos de aglutinogênio, tá? Então vamos supor, uma pessoa ela tem um aglutinogênio assim, ó. A gente chama esse aglutinogênio, sei lá, de aglutinogênio A. Então eu vou falar que esse tipo de aglutinogênio é o aglutinogênio A. Aglutinogênio A. Só que existem pessoas que possuem também essa glicoproteína, só que, sei lá, é dessa forma. O aglutinogênio é dessa forma. Tá, e aglutinogênio é justamente essa glicoproteína, tá? Eu dou um nome diferente porque ela tá na hemácia, mas o aglutinogênio é a glicoproteína, tá? Então, eu vou botar aqui. E pessoas que possuem esse tipo de aglutinogênio, nós falamos que esse aglutinogênio ele recebe um nome diferente. Não pode ser A porque o A é dessa forma. Então, eu falo que é o aglutinogênio B. Existem pessoas que possuem esses dois tipos de aglutinogênio. Fala assim, pô, os dois tipos? É, os dois tipos. Os dois tipos. Portanto, se ela possui os dois tipos de aglutinogênio, eu falo que ela é uma pessoa que tem aglutinogênio A e B, tá? Então ela possui os dois tipos de aglutinogênio. E existem pessoas, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho para caber. E existem pessoas que não possuem nenhum desses aglutinogênios, tá? Não quer dizer que ela não tem nenhum tipo de aglutinogênio, mas não tem nenhum desses, não tem nem o A, nem o B. E aí, o que eu posso falar? Eu posso falar, então, que essa pessoa, ela tem sangue A. Essa pessoa é sangue B. Eu posso falar que essa pessoa é sangue AB. E eu posso falar que essa pessoa, como ela não tem nada, ela é sangue O. O lembra o zero, porque ela não tem nada, tá? Então, ela é sangue O. Beleza? É basicamente isso. A gente define os tipos sanguíneos dessa forma. Só que como que a gente consegue identificar qual pessoa é qual, né? Se eu pego o sangue, coloco esse sangue num vidrinho, né? Como eu consigo identificar qual que é qual? Existe uma substância, um soro, né? Que é aquele soro que tem imunoglobulina, tá? Que vai combater, por exemplo, doenças virais, bacterianas. Mas, na verdade, a imunoglobulina ela é uma proteína que ela vai atacar outras proteínas ou carboidratos, tá? Que não tem no nosso organismo. Carboidrato, lipídio, proteína, enfim. Então, se eu pegar, por exemplo, a imunoglobulina de um indivíduo que tem sangue B, ele vai poder combater o aglutinogênio B? Não, né? Que senão o próprio corpo estaria destruindo as hemácias dele. Só que um cara que tem sangue B, se eu pegar as imunoglobulinas dele, que eu vou chamar de antígeno, tá? Então, aglutinogênio é isso, e o antígeno vão ser o soro, vai ser a imunoglobulina que vai atacar a outra hemácia. Por quê? Se eu tô pegando a pessoa que tem sangue B, ela não tem o soro, portanto, ela não tem um antígeno anti-B. Você concorda? Pô, não pode ter anti-B, porque se tivesse anti-B, ela ia se matar. Ela tem o que, então? Ela tem anti-A. Ela vai ter imunoglobulina que vai combater esse tipo de aglutinogênio. Por quê, Lucas? Porque esse tipo de aglutinogênio é estranho para a pessoa que tem sangue B. Então, como que eu descubro o sangue da pessoa? Eu pego o sorinho anti-A e jogo. Se reagir, significa que naquele local eu tenho o sangue A, porque eu joguei anti-A e começou a reagir, começou a aglutinar. Se ela começou a aglutinar, significa que eu tenho sangue A. Se eu pegar o sorinho anti-B
jogar e começar a aglutinar, começar a reagir, ficar toda pastosa, significa que lá eu tenho sangue B, porque o anti-B vai reagir com o antígeno B, com o aglutinogênio B, beleza? Se eu jogar o anti-A, reagiu. Se eu jogar, peguei uma outra amostra do mesmo sangue, joguei B, também reagiu, significa que tem anti-A, que significa que tem A e significa que tem B. Então a pessoa é sangue AB, beleza? E se eu jogar e não reagir, joguei anti-A, não reagiu, jogou anti-B, não reagiu, significa que a pessoa não tem nenhum dos aglutinogênios. Então ela é sangue O. Cara, bem resumidamente, tá? Perdão por ser tão raso nessa explicação, mas é basicamente isso. Se você não entendeu, pausa um pouquinho, volta, coloca na velocidade um pouco menor para tentar entender. Agora, para determinar o sexo, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar cromossomos. Eu preciso analisar o cariótipo. Se a pessoa tiver o cromossomo XY, significa que ela é homem. O sexo biológico é masculino. Se eu identificar o cromossomo XX, os dois cromossomos sexuais, se for XX, é o sexo biológico feminino. Então eu preciso analisar o quê? O cariótipo. Os cromossomos que estão no núcleo. Só que uma coisa importante da gente se lembrar é o seguinte: hemácia é anucleada. Em nós, né? Ela não tem núcleo. Então, o núcleo dela foi embora. Para quê? Para conseguir transportar mais oxigênio, né? Porque essa é a função do eritrócito. Transportar oxigênio, gases, né? O oxigênio, sobretudo o oxigênio, mas também o hidrogênio, o gás carbônico. Então, para ter mais espaço dentro da hemácia, a gente faz o quê? Elimina o núcleo. Consequentemente, elimina o material genético dentro da hemácia. Então, a gente não pode pegar a hemácia para fazer análise de cariótipo. A gente tem que pegar qual elemento sanguíneo? Nós precisamos pegar os glóbulos brancos. Se a gente pega os glóbulos brancos, ele tem um núcleo. E dentro desse núcleo, ele tem aqui o material genético. Esse material genético, quando a gente observa no microscópio, o cariótipo, a gente consegue identificar, ó, essa pessoa é XX, essa pessoa é XY, beleza? Então a gente tem que analisar glóbulos brancos. Possui núcleo para fazer a cariotipagem. Cariotipagem. Lucas, qual outro elemento figurado a gente tem? A gente tem as plaquetas, né? Ou trombócitos. As plaquetas, elas são fragmentos de célula. Então, pode ter um pouquinho de material genético, pode não ter, então não é seguro a gente pegar a plaqueta. Então, dos elementos figurados, nós temos a hemácia, ou glóbulo vermelho ou eritrócito, e nós temos os glóbulos brancos ou leucócitos, tá? Leucócitos. E nós temos as plaquetas. Para fazer a análise do cariótipo, para ver se é homem ou se é mulher, a gente tem que pegar o glóbulo branco, tá? Porque a hemácia não tem núcleo e trombócito ou plaqueta não tem também material genético, são fragmentos celulares. Então a gente tem que pegar o glóbulo branco. E para fazer a tipagem sanguínea, a gente tem que pegar as hemácias e ver qual vai reagir com determinado tipo de soro, qual que vai aglutinar e qual que não vai aglutinar, tá? Então a gente tem que pegar a hemácia, o tipo sanguíneo vem da hemácia, e o cariótipo aqui dos glóbulos brancos. Então vamos analisar aqui as questões, as alternativas. Ele fala, para tipagem sanguínea e a determinação do sexo, a gente precisa observar o quê? A análise cromossomo em leucócitos? Não. Porque primeiro é tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea não é em leucócito. E tipagem sanguínea é em hemácias. E não é a análise cromossômica, tá? Então vamos lá. Da análise cromossômica dos trombócitos, não. Da aglutinação das hemácias, opa, verdade. E a análise cromossômica de leucócitos, sim. É justamente isso que eu acabei de falar para você. Da aglutinação das hemácias, sim. E da análise cromossômica de trombócitos, não. Trombócitos às vezes nem tem cromossomo lá dentro, então nada a ver. Da aglutinação em leucócitos, não. Nada a ver. Então, letra C. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Desculpa ter sido um pouco raso nas explicações, mas eu tô um pouco atrasado aí no meu cronograma de resolução de provas. Espero que vocês tenham entendido. Por cima, qualquer coisa, manda uma mensagem aí no comentário que eu vou procurar respondê-los o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.